ensino. Vocês estão vendo e estão notando que nós estamos tendo aulas de química pura, química teórica e processos químicos industriais. Hoje nós vamos abordar, na primeira parte, a química do ferro e do aço, porque eu acho incrível que muitos engenheiros se formem e não sabem como é fabricado o aço e principalmente como é fabricada a matéria-prima para fabricar o aço, que é o ferro gusa. Tá? E isso também envolve química pura. Tá? Sem a química não existe a indústria dos altos fornos, a indústria do ferro e do aço. Na segunda parte da aula, vocês vão realizar uma tarefa consultando os slides que eu montei. As duas aulas são com slides que eu montei, só que na segunda parte é tecnologia do aço. Tá? Qual das engenharias de vocês aí não vai utilizar aço? Nenhuma. Tá? Qual não vai utilizar ligas metálicas? Nenhuma. Todas vão utilizar. Então, é uma aula, de novo, multidisciplinar e de processos químicos industriais importantíssimos. E a tarefa do AVA desta semana eu vou deixar daí com prazo até a semana que vem, tá? Que são as ligas metálicas, que na verdade é por onde nós vamos começar. Nós vamos olhar um videozinho bem rápido para vocês já irem esquentando os motores sobre a nossa aula de hoje. Depois nós retornamos, nós vamos discutir e eu vou mostrar para vocês alguns slides e vamos abordar a química do ferro gusa. E na segunda parte, aí a tarefa, tá bom? Professor, o senhor poderia repetir que deu uma travada brusca aqui, eu mal ouvi sobre as avaliações. Tá, tranquilo, vamos lá. A aula de hoje vai ser química dos processos industriais do ferro gusa e do aço, tá? Na primeira parte, principalmente, que é um processo químico industrial bastante importante para todos os engenheiros. Não é possível que os engenheiros cheguem no final do seu curso sem saber o que é ferro gusa e aço, tá bom? Isso é muito importante. Na segunda parte, vocês vão realizar uma tarefa em relação à tecnologia dos aços. Vocês vão responder 5 questões que vai obrigá-los a olhar todos os slides. Certo? Isso aí é uma aula, na verdade, uma sala de aula invertida, não é? Para que a gente vá diversificando as metodologias e eu não fique aqui muito tempo falando, porque aí fica improdutivo. Eu tenho que fazer as minhas intervenções e ser o indutor, o condutor do aprendizado de vocês. Tá? E vou deixar uma tarefa que é sobre ligas metálicas, tá? A química das ligas metálicas, como elas são construídas, para vocês responderem até domingo, tá bom? Entendido. Beleza. Vamos começar por aqui. Acho que não deu certo. Só me acompanhe que daí vocês já sabem a tarefa que vocês vão fazer em casa, tá? Eu não preciso mais explicar, mesmo. A tarefa que vocês vão realizar até domingo são as ligas metálicas, que é algo que nós vamos, na verdade, abordar hoje, que é a fabricação dos processos químicos industriais dos altos fornos, certo?
Vocês já estão acostumados com essa tarefa, tem até domingo às 23 horas. Vamos ver, inicialmente, como se comporta, se fabrica o ferro gusa, para depois nós entrarmos com tudo nos altos fornos. Os ligandos metálicos é o mesmo esquema, os desafios, os infográficos, os conteúdos do livro, os exercícios, tá? Que vocês têm que passar em todos eles. É coisa muito legal para assistir, para ver, galera. Vocês estão vendo aqui a produção do aço? Sim. Olá! Na dica do professor você vai aprender como o aço é produzido. Inicialmente, a carga é carregada em alto-forno e ela é composta de minério de ferro, carvão coque e calcário. Além do minério de ferro, pode também ser utilizado sucata de ferro. O carvão coque é utilizado porque ele produz óxido de carbono, que é o principal redutor do minério de ferro. Já o calcário é utilizado para corrigir impurezas do minério de ferro, que são as sílicas e os silicatos. E o alto forno consiste de um forno especial que possui revestimento capaz de suportar altas temperaturas, pois o alto forno atinge temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius. Desse processo de aquecimento vai resultar o ferro gusa, que é utilizado na produção de aço, e a escória, que é constituída de impurezas que serão removidas. Após essa escória ser removida, ela pode ser utilizada na fabricação de cimento. Após então, tem início o refino do ferro gusa pela parte inferior do alto forno, sendo que a cada 4 ou 5 horas aproximadamente, primeiro é escoado a escória e após o ferro gusa. Esse ferro gusa é aquecido em um forno chamado de conversor, e nesse forno é injetado oxigênio, que vai ajudar a eliminar as impurezas restantes. Neste momento, outras substâncias também serão acrescentadas para conferir propriedades específicas ao material. No final desse processo, será produzido aço na forma líquida. Esse aço refinado, então, é transportado para a unidade de lingotamento e ele é vazado em distribuidores para passar por molde de resfriamento. E aí, então, vão solidificar em formato adequado para que ele possa ser laminado. A ação de laminação consiste em passar esse lingote de aço entre 2 cilindros para comprimir e para que ele tenha a espessura desejada. Após isso, esse material vai ser utilizado em diversos produtos e indústrias de transformação, que vão pegar esses produtos da siderúrgica para que ele possa ser aplicado, por exemplo, na construção civil e também em objetos presentes no nosso dia a dia. Galera, vamos lá então. Vamos ao que interessa. Vamos à química do ferro e aço. Quem sabe me falar quais foram os primeiros contatos do homem com o metal ferro? Alguém sabe ou não? Como o homem contatou pela primeira vez o ferro na sua longa trajetória aí? Vamos fazer o seguinte, nos últimos 10.000 anos, qual a primeira vez que o homem, em princípio, 10, 20, 30 mil anos, 50 mil anos, teve contato com ferro? Alguém sabe? Ninguém? Jean, William, Lucas, Gerut, Nicanor? Eu não sei, professor, não faço nem ideia. Galera, os primeiros contatos do homem com metal, com ferro, foram, sabe, a partir do quê? Meteoritos. Caíam os pequenos meteoritos na Terra, tá? Certo? E a maioria, 1/3 dos meteoritos que caem na Terra, ele é de ferro, vocês sabiam? E com teores bastante importantes de liga, como níquel, tá? E outras ligas importantes. Esse foi o primeiro contato, tá? Em relação à metalurgia, o que é a metalurgia? É um conjunto
de tratamentos físicos e químicos a que são submetidos os minerais para extração do quê? Do ferro, ou para que se transforme as propriedades do ferro, né? Há mais ou menos 6.000 anos no Oriente Médio, o bronze surgiu como um metal dominante, não é? O primeiro povo a usar sistematicamente o ferro foram os armênios, muito antes de Cristo, uns 2.000 antes, não é? E, na verdade, naquela região do planeta, não é? Nós tivemos desenvolvimento de importantes materiais fabricados com ferro e aço, não é? Tanto é que a Turquia, os persas, eles tinham fama de fabricar armamento de ferro e aço com muita qualidade, não é? Com o quê? Com óxido de ferro, com carbonato de ferro, que nós vamos já abordar aqui com vocês. Deixa eu pegar a aulinha aqui. Onde é que está a nossa aulinha? Aqui. Vamos primeiro dar... Pessoal, o ferro brasileiro, vocês estão vendo aqui o meu slide ou não, gente? Sim. Me desculpe eu fazer as perguntas seguidas, para que a aula transcorra da melhor maneira possível, eu saber que vocês estão me ouvindo e saber que eu não estou fazendo nada errado na tela. Tá? O ferro brasileiro, tá? A matéria-prima de alto forno, eles são formados por óxidos. Não se encontra o ferro da maneira que vocês conhecem. Né? Vocês conhecem o ferro como? Numa barra de ferro, com certeza. Ou de outra forma. A gente não tira esse ferro lá das jazidas. Nós retiramos os minerais que são ricos em óxidos, tá? Em hematita, tá? O óxido de ferro 2, a magnetita, o óxido de ferro 3, a limonita, que tem cerca de 50% a 60% de ferro, a siderita, tá? A hematita e a magnetita são os componentes principais do ferro. São esses materiais que nós encontramos nas jazidas. Esse beneficiamento de ferro, que na verdade é um termo genérico, né? São operações, na verdade nós chamamos na química de operações unitárias, tá, galera? Gravem isso, operações unitárias. Vamos ver se nós conseguimos ter tempo de ter essa aula também, que são britamento, peneiramento, mistura, moagem, concentração, classificação, a aglomeração, né? Que visa melhorar a permeabilidade da carga do alto forno, não é? Os processos de aglomeração, sinterização, pelotização. Esses são aqui, são as etapas de beneficiamento da matéria-prima antes de chegar no alto forno. Eu vou mostrar para vocês também aqui como funciona o alto forno num videozinho bem curto para que vocês saibam o que nós estamos falando e sobre o que nós estamos falando. Essa preparação dos minérios de ferro para a produção do gusa, tá? Com as suas corretas granulometrias, com as suas permeabilidades, com as suas constituições físico-químicas ideais, com os finos, tá? Que se adicionam aos fundentes, vocês vão saber daqui a pouco o que são os fundentes, tá? Os compostos com a granulometria, ou seja, com o tamanho adequado, tudo isso decide a qualidade, a facilidade e o bom funcionamento de um alto forno. A pelotização, galera, olha aqui, ó. Antes de nós olharmos a coqueificação, o alto forno, quero que vocês entendam como funciona a coqueificação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu até vou sair aqui do...
Eu não preciso sair, não. Galera, o coque, ele é feito do carvão. Isso quer dizer que todo carvão serve para coque siderúrgico, para a doação do carbono, do elemento carbono, elemento químico carbono? Não. Inclusive, o carvão brasileiro, ele é conhecido como um carvão de péssima qualidade, principalmente o carvão do Rio Grande do Sul, que é muito rico em enxofre, muito rico em cinzas e muito ruim para coque. Tá? Então, nós temos poucas jazidas no Brasil que podem ser transformados em coque. Os maiores fabricantes de coque no mundo é a Rússia, a China, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra. Tá? Eles conseguem fabricar um coque de ótima qualidade. Como se fabrica o coque, a coqueificação? Tá? O carvão ele é submetido, o carvão que pode ser transformado em coque, ele é submetido a altas temperaturas. Nesse momento da alta temperatura, ele sofre uma espécie de destilação, que resulta no coque metalúrgico, que é uma série de transformações que o carvão especial para coque sofre nesse processo todo, a partir de 400, 500 graus. Tá? Vai se modificando as suas propriedades elásticas, mecânicas, não é? E quando chegar aos 1.300 graus por diversas horas, nós temos o coque metalúrgico. Vamos lá saber como isso é feito nos altos fornos, galera, para que vocês possam responder a quem lhes pedir, e principalmente engenheiro tem que saber sobre esse processo. Vocês estão ouvindo, galera? Estão enxergando a tela? Sim. Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, sinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado no coque entra em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Pessoal, prestem atenção aqui. Tá bom? Vamos aumentar um pouquinho a tela aqui. Vocês estão enxergando direitinho a tela com alto forno? Vamos, gente, vamos participar, galerinha. Por favor, ajudem o prof aí. Galera, isso aqui é um corte do alto forno, tá? Um corte do alto forno. Tá bom? Como é que acontece? Tá bom? Como é que se carrega, como se processa isso aí tudo?
Aqui vocês estão vendo, é carregada a carga metálica, tá? O carvão, os fundentes, o coque, vocês estão vendo aqui, o coque metalúrgico preparado do carvão, o minério, tá bom? Nós temos aqui uma zona que nós chamamos uma zona de amolecimento e difusão. Tá? Aqui nós temos a zona de gotejamento e amolecimento. Tá? Nessas ventaneiras que vocês estão vendo aqui no lado, ó, galera, prestem atenção, injetado O2, o elemento químico O2, ou seja, o gás oxigênio, em grandes quantidades. Tá? E nós temos aqui uma zona de combustão, tá? Monóxido de carbono mais o oxigênio e o coque. E o que acontece? Nessa parte de baixo aqui, galera, um pouquinho que eu me perdi aqui. Aqui é recolhido o ferro gusa. Vocês estão vendo? Estou mostrando aqui. Ferro gusa é coletado. Nesse processo todo, nós temos uma grande quantidade de escória, tá? Que são, digamos, impurezas do processo, uma grande quantidade de gases, estão vendo aqui em cima. Esses gases, eles são produzidos para fabricar calor na própria aciaria integrada. Quando nós temos uma aciaria integrada com o alto forno e a aciaria no lado, que já utiliza a matéria-prima fabricada no alto forno já para transformar em aço, eles utilizam os gases formados nesse processo, onde ele se transforma em quê? Em calorias, ou seja, em calor, em energia. Os altos fornos, como eu mostrei para vocês, podem ser divididos em 3 partes. Na cuba, na rampa, no cadinho, certo? A cuba é onde fica a carga, onde eu mostrei para vocês, composta do minério de ferro, carvão e fundentes. A rampa, onde é realizada a combustão e a fusão. O cadinho, onde ocorre a deposição do gusa líquido, não é? O ferro gusa, a escória e os gases. Prestem bem atenção agora aqui, que isso aqui é uma reação química, tá bom? Que é a redução da magnetita. Está aqui a magnetita, tá?